Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima, graças a Deus chegamos a mais um domingo que dedicamos exclusivamente à comunicação, à interação, à transmissão dos sentimentos que temos para com a família. Como é importante a interação do seio familiar, do grupo familiar. Você não nasceu por um acaso nessa família. É importante nós entendermos isso, que não é casual que eu tenho a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, o irmão que eu tenho, a tia que eu tenho, o primo que eu tenho. Não é comum, ou não é por acaso, e sim um processo de aproximação dos espíritos afins, para que estes espíritos, dentro desse grupo chamado família, possa contribuir um com a vida do outro. Mesmo que você não trabalhe junto com o seu pai, ou não trabalhe junto com seu irmão, ou não tenha maior aproximação com seus primos, tias, tios, eles pertencem a esse grupo familiar. Quando um está bem, essa transmissão ela é feita naturalmente por esses canais chamados pensamentos, sentimentos, vibrações. Nós somos regidos por uma lei muito maior, que ainda não conseguimos compreendê-la na sua totalidade. Mas nós somos regidos por uma lei muito maior, a lei do amor que vem de Deus. Então, se essa lei permite que estejamos no grupo familiar, mesmo que você esteja desagradado com ações de alguns deles, pertence ao teu grupo familiar. Então, a sua parte mínima que seja, é você exalar pensamentos positivos a favor deles. É fazer uma prece em nome deles. A prece da Sagrada Família é muito importante. Quanto maior for a sua doação para esse grupo, melhores resultados você terá na sua própria vida. Não é por acaso, lembre-se disso. Uma vez, um dos irmãos espirituais nos orientou que há uma reunião de espíritos que se comprometem em evoluir, ajudando-se mutuamente. Então esses espíritos, eles selam um compromisso entre eles. Mas entenda, não é um compromisso apenas de uma encarnação. Então estes espíritos estão sempre evoluindo juntos, para que a experiência de um passe por outro. Ora uns estão encarnados e outros no mundo espiritual, ora quem está no espiritual vem para o material, e essa interação continua acontecendo, para que todos possam evoluir. As nossas experiências encarnatórias também servem, sim, para auxiliar aqueles que estão no mundo espiritual. Por quê? Porque essas experiências são transferidas. É como você vai à escola e aprende uma matéria, você vem todo satisfeito e começa a contar em casa. Mãe, aprendi isso, aprendi aquilo. Olha, pai, aprendi que isso. Ó, meu irmão menor, aprendi. Tá. Então, a sua experiência, ela é, sim, dividida com o seu grupo. Então, esse grupo de espíritos que se uniram nesse propósito de evoluir, estão sempre interagindo. Por isso que a família é importante. Não despreze a família. Olha, comece no mínimo. Hoje é domingo, por que não ligar? Liga, manda uma mensagem, tem um grupo de família, então manda. Família, amo vocês. Pronto, simples. Bom, o tema de hoje é: use a energia que está à sua volta. Use a energia que está à tua volta. Mas que energia é essa? Eu só conheço a energia, Júlio, a energia que acende a luz, que liga os meus aparelhos eletrônicos, só conheço essa. E se eu disser que a maior e mais poderosa energia existente neste orbe, neste planeta, é o pensamento? Pois é por intermédio do pensamento que hoje você utiliza dessa energia que alimenta os aparelhos eletrônicos. Foi um doido que usou da energia pensar
para elaborar toda essa condição de hoje você ligar seus aparelhos. Então a maior energia está em você, capacidade de pensar. A energia em torno de você, ela é exalada pelas pessoas com quem você convive. Cada um é um transmissor de energia. Cada ser humano transmite a sua energia, porque ele é um ser pensante. E ao pensar, ele exala essa energia que está em torno dele. Podemos não ver. Como a luz elétrica, como a energia elétrica, você não vê. Mas você confia que ela vai alimentar o seu aparelho eletrônico. Mas você não vê. Mas se colocar a mão no fio, você vai saber que ela está passando ali. Não é? Não é mesmo? A mesma coisa é a energia em torno de nós. Nós não vemos, mas ela existe. Porque ela é, sim, exalada pela força do pensamento. Usar essa energia que está em torno de nós é, de fato, você aproveitar do campo vibracional para agregar forças e realizar aquilo que você deseja na sua vida. Vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra a Igor Romanov, que vai abordar esse tema. Vamos lá? Bom, hoje, sendo domingo da família, eu peço licença a você para fazer a prece a Maria Santíssima. Uma prece simples, objetiva, que nos faz reconhecer quem é esse Espírito que fora confiada a missão de ser a mãe do Cristo planetário, Maria Santíssima. E assim, elevamos os nossos sentimentos a este ser que trabalha afincoamente para que todos nós possamos ter a paz, a harmonia, a segurança que só uma mãe pode dar. Sabe aquele colo que só a mãe tem? Aquele aconchego que só uma mãe consegue dar? Esta é Maria Santíssima. E pedimos, mãe, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Santa, Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai, mãe, rogai por nós, os teus filhos pecadores, agora e na hora de nossa morte, por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Uma oração singela, mas repleta de muito amor. Maria, mãe de Jesus, pedir que Maria rogue por nós, meu Deus, é autorizá-la a agir em nosso favor. Você sabe que quando você faz uma prece, você está dando autorização para que um espírito possa te auxiliar, pois se não houver essa autorização, mesmo aquele que te ama incondicionalmente, no caso do próprio Cristo, não poderá fazer nada por você, porque ele, como sendo o Cristo do planeta, respeita a lei do livre-arbítrio. Então, se não houver a sua autorização dizendo, atue em meu favor, interceda por mim, o Espírito nada pode fazer. Então pedimos a intercessão de Maria Santíssima e autorizamos ela a agir. Bom, passamos então a palavra nesse instante a esse Espírito amigo Igor Romanov. Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz desses ilumine sempre o caminho de todos vós. Desistir nunca, desanimar jamais,
nós vemos do quanto muitos desistem, param de viver porque acham que perderam algo. Perderam uma casa, perderam um carro, perderam um trabalho, perderam uma namorada, perderam uma esposa, perderam um marido. E aí colocam uma barreira imensa à sua frente para não mais viver. Limitam-se a vida a alguém ou a algo a qual parecia ser de grande força, de grandeza a sua vida. Mas será que sua vida limita-se a isso? Será que tu é incapaz de recuperar ou, melhor, buscar algo mais grandioso? Basta se ver grandes exemplos da qual tivemos. Um dos maiores, Paulo, apóstolo, aquele a qual perseguiu o Cristo com todo o poder da lei a qual tinha. De repente, cai de um cavalo e ali aparentemente perde a visão. E ali parecia que tudo havia perdido, mas ali ele se encontrou, porque permitiu com que todo o conhecimento da qual lhe permitiu buscar, abrisse verdadeiramente os olhos, para que entendesse da grandeza da qual aquele quem ele perseguia poderia libertar a tantos, como ele ali profetizava. E ali abriu seus olhos e começou uma nova jornada, uma jornada de luta, de sacrifício, de empenho, de determinação, da qual fez com que ele pudesse levar aos quatro cantos da qual outros não iam, esse conhecimento, essa verdade que liberta. Essa liberdade que hoje é propagada nos quatro cantos desse nosso planeta, veio através de um empenho daquele que aparentemente tinha perdido algo. Assim, muitos outros. Num caso mais recente agora, muitos vão falar que não, chefe Touro Sentado, que se abdicou de uma grande área de terra, né? Muitos diziam que ele perdeu, limitando o seu povo a uma parte apenas dela. Mas ali ele tinha a liberdade, cultivava a sua fé como poucos que tomaram posse das outras e não entendiam que ali não se perde aquilo que verdadeiramente é de todos. Ele não perdeu a terra, ele não perdeu a água, ele não perdeu o ar, não perdeu a árvore, não perdeu os animais, não perdeu a família, porque ele já era livre e entendia que algo maior o aguardava. E por que vós não pode alcançar algo muito maior? Por que não pode fazer como Francisco, São Francisco, como muitos conhecem, que deixou a riqueza dos homens para se engrandecer com a riqueza de Deus? Nós não estamos dizendo para que tu largue tudo a sua vida para viver deste modo, não. Mas que tu cultive a mesma fé da qual ele cultivou, da qual chefe Touro Sentado cultivou, da qual Paulo apóstolo cultivou e tantos outros. Mostrando que, quando há determinação, a tudo consegues. Estamos aqui para ajudar a todos. Trouxemos a energia, o magnetismo da qual tu pode trabalhar e multiplicar os vossos proventos, o dinheiro. O dinheiro numa visão muito mais ampla, não apenas aquela que compra coisas, mas aquela que traz a verdadeira prosperidade à vossa vida, aquela que vai lhe trazer a liberdade, fazer com que tu entenda que numa simples cédula, um dinheiro, tu consegue manipular as energias e adquirir todas as condições de estar livre, não ter mais dívidas, não ter mais problemas de modo algum, fazendo com que tu saiba manipular, usar corretamente tudo isso que está à sua volta. Mas quantos querem? Uns vêm, magnetizam o dinheiro cá e saem lá fora e já vão às casas lotéricas achando, vou multiplicar meu dinheiro, aqui tem sorte. Eles colocaram a magia da multiplicação, achando que é desta forma que se multiplica dinheiro, fazendo os jogos. E vejam só como não entendemos, as pessoas fazem, como se dizem, né? Jogo do azar.
qual o resultado do jogo do azar? O azar. Tu queres ter isso? É isto a qual nós estamos aqui a exemplificar e a mostrar. Que tu pode ser aliado, lado a lado com a sorte, a verdadeira sorte. A sorte de tu ter uma vida, a sorte de tu ter todos os dias a esperança de fazer algo novo, a sorte de fazer com que a sua vida mude perante uma única vontade, a sua, sem interferência de ninguém. Com auxílio, sim, interferência, jamais. Porque só tu que permite que haja interferências. Mas se tu é convicto da sua fé, e com conhecimento e sabedoria, não há interferência. Há agregamento de conhecimento que faz com que tu se torne mais forte, mais capaz, mais determinado. E é isso a qual aqui viemos a fazer, a somar, junto a todos, para que tu possa verdadeiramente acreditar em ti e multiplicar tudo quanto desejais. Fazer com que não lhe falte de forma alguma o dinheiro, mas também a saúde, o fortalecimento do vosso lar e muito mais. A visão do seu adiante, uma visão de prosperidade, de fartura, pela grandeza do conhecimento que tu vai buscar. Tu não vai se acomodar, tu não vai deixar de forma alguma que inimigos se apoderem de ti, que tu não se limite simplesmente aos bens materiais, mas que tu se enriqueça com os bens eternos da qual tu pode e deves buscar para que tu leve. Assim ensinou nosso Senhor. Tudo o que queres é possível, basta crer, ter fé, e não haverá nenhum empecilho, nenhuma barreira, nenhum problema à sua frente. E é esta fé da qual nós queremos ajudar a ti a ter. Não olhe aquilo que perdeu. Tu não perdeu. Não há como perder aquilo que não tem sustentação. Se tu perdeu porque não tinha sustentação, não era seu verdadeiramente. Olhe adiante, que tu vai conseguir melhor. Porque todos podem, devem buscar sempre melhorar. Assim ensina nosso Senhor. Busca e encontra. Abra a tua mente, abra teu coração. Não se apegue a essas pequenas coisas. Veja o grande Espírito da qual tu é, e que nunca lhe faltará ajuda. Nosso Senhor fez o céu, a terra e tudo que nela há. E disse, sois filho do Altíssimo. Tudo quanto eu fiz, tu farás. Basta saber usar de toda essa magia que está à sua volta. Compreender do magnetismo da lua, da força do sol, do poder da terra, da transmutação e da força das águas, da natureza, tudo que lhe cerca, que lhe complementa, que lhe trará a riqueza que te traz liberdade, que faz com que o mal se distancie, se deteriore perante a força maior que há em ti. Podemos ajudar, queremos ajudar, mas aqui há um respeito muito grande por ti, pela tua vontade, pois ela é que vai prevalecer. Que a luz de nosso Senhor, de Nossa Senhora, ilumine sempre a todos vós. Obrigado, meu irmão Igor. Quem busca sempre encontrará. Tudo que você buscar, você encontrará. Veja bem, tanto do lado positivo como do lado negativo. Se você buscar doença, você vai encontrar. Se você buscar defeito, você vai encontrar. Se você buscar maldade, o que você buscar, você vai encontrar. Agora, se eu me empenhar em buscar o bem, claro que eu encontrarei o bem, mesmo diante de uma situação ruim. Se eu buscar benefício diante de situações desagradáveis, dentro daquela situação, eu encontrarei benefício. Eu encontrarei. Eu gosto muito de estudar e se analisar, como eu faço, a história da humanidade, todas as tragédias, todas as mazelas que a humanidade passou, após ela, houve um crescimento, um desenvolvimento muito grande.
todas, a começar, não vou nem falar de Segunda Guerra, a Segunda Guerra foi um dia desse, mas todas as mazelas desde os primórdios da humanidade, o ser espiritual encarnado, ele consegue alcançar a vitória, ele supera, e ao superar, ele evolui muito. Assim também no pessoal, todas as mazelas que nós enfrentamos estimula a cada um a buscar o seu poder criativo, o seu poder transformador. Todas as mazelas da sua vida você já venceu. Quantos anos você tem? Quantos? 30, 40, 60, 70, 80? São 80 anos de vitória. Pois cada dia que você renasce é uma vitória a mais que você teve. Uma experiência a mais somada em sua vida. Mesmo você, tá certo, tudo bem, você que ainda está com esse problema que já tem anos. Entenda uma coisa, nenhum problema é eterno. O único que é eterno é você. Ele vai passar. Tudo passa. Então você nasceu para vencer. A vitória ela é certa, o tempo aí é de cada um. O tempo é de cada um, mas a vitória é certa. Até sobre a morte nós vencemos. Falando nisso, vamos à sala de concentração. Mais um estudo sobre mediunidade. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Dentro da sala de concentração, onde os médiuns se preparam para os trabalhos que já se iniciaram, onde os trabalhadores se interiorizam para que possa se criar a sintonia perfeita, para que os médicos possam trabalhar e nos ajudar a curar os nossos males. E a preparação dos médiuns requerem paz de espírito, boa vibração e principalmente a consciência que cada trabalhador precisa ter do que o trabalhador está transmitindo aos irmãos. Todo trabalhador da mediunidade precisa estar com seu coração em paz, precisa transmitir paz, isso através do olhar, das palavras, dos gestos, para que todos os irmãos possam receber de cada um de nós já a vibração dos espíritos. Todo trabalhador de uma casa espiritual precisa ter consciência de que está fazendo a sua reforma íntima. A mensagem dos espíritos é para todos nós. E é imprescindível que a nossa conduta, que a nossa vida seja vivida de uma forma transparente, límpida e pacífica. Pois queremos criar condições cada vez melhores para a comunicação com os espíritos. Pois sabemos que os espíritos se aproximam de nós pela vibração que nós temos. Todos nós somos médiuns. E conforme a nossa condição, nós conseguiremos dar condições aos espíritos para os espíritos falarem conosco. O médium não limita, nem pode limitar o trabalho do espírito. Toda pessoa que quer se integrar a um trabalho espiritual precisa ter consciência da responsabilidade sobre a vida das pessoas.
Por isso que as pessoas não podem exercer a mediunidade quando dá, ou principalmente quando precisa, mas sempre estar consciente que ele precisa manter a sua vida dentro dos padrões ensinados por Jesus, para que essa comunhão com Deus esteja estabelecida. Mediunidade todos nós temos. E conforme nós vamos reencarnando, conforme nós vamos aprendendo, nós vamos afinando essa sintonia com os espíritos. E isso requer de cada um de nós cada vez mais responsabilidade. Os espíritos nunca nos pediram santidade, porque quando se está reencarnado, sempre tem algo para aprender e algo a fazer. Quando nós nos colocamos para fazer o bem, também nos é dado uma assistência para que fiquemos bem. É a lei do retorno. Todo o trabalho de concentração, de estudos, é para que cada um de nós esteja preparado para estabelecer essa comunhão com os espíritos e, com isso, ser um canal prestativo para trazer à humanidade tudo que a humanidade precisa saber para ter uma vida em paz. Jesus foi o médium de Deus. Assim como esses espíritos precisam de médiuns na Terra, e em todas as esferas são realizadas essas sessões de comunhão de esfera para com esfera. A esfera que está mais abaixo consegue transmitir vibrações para que os espíritos que estejam acima, em melhores condições, consigam descer a esse plano e, dentro desse plano, ajudar, através dos médiuns, as orientações que cada um precisa. Por isso que o médium não pode ter vícios, o médium não pode ter fraquezas, o médium precisa, todos os dias, estar vigilante. O médium não pode ficar se expondo a situações vexatórias. O médium precisa cuidar da sua conduta, precisa cuidar da sua vida mais do que todas as outras. Para quê? Para que ele consiga criar as condições para que os espíritos que já venceram a maldade e a ignorância consigam ter condições de atuar através dos médiuns. Uma das coisas que todos precisam saber é que desenvolver a mediunidade não depende dos espíritos. Dom Carlos Ramírez um dia nos disse que o caminho mais curto para se desenvolver a mediunidade é fazer caridade. Fazendo caridade, nós vamos criar uma ligação com os espíritos que assim também o são. Assim, todas as pessoas de bem, encarnadas e desencarnadas, se juntam dentro de uma casa espiritual que não foi criada por vontade humana, mas sim por orientação de espíritos que querem ajudar a humanidade a evoluir para que possamos ter uma melhor vibração, uma vida mais segura nesse planeta. Todas as pessoas que entraram numa casa espiritual se colocaram como aprendizes e aprendem. Essas pessoas nunca vão quebrar as leis, não vão roubar, não vão traficar, não vão se tornar viciados, não serão maledicentes, não ficarão doentes, porque a espiritualidade vai nos ajudando, o conhecimento espiritual vai nos ajudando a desenvolver isso.
dentro de alguns dias, nosso irmão Joshua estará trazendo orientações sobre os efeitos da mediunidade na vida dos médiuns, os efeitos provocados pelas irradiações dos espíritos nos corpos dos médiuns, na mente dos médiuns, para que nenhum médium tenha dúvidas quanto à mediunidade que tem, quanto ao compromisso que traz. O médium nunca perde a sua personalidade. Para os espíritos, não importa se o médium é consciente, semiconsciente ou inconsciente. O que importa é a conduta dele, é a lealdade dele, é a honestidade dele no dia a dia de cada um. Faça cada um a sua parte. Faça suas preces, faça o bem. E quem quer desenvolver a mediunidade, o caminho é esse. É um trabalho contínuo de uma vida. O Dr. Adolfo Schultz um dia nos disse que a preparação de um médium leva pelo menos 3 encarnações. 3 encarnações, se o médium não interromper o seu aprendizado. E muitos irmãos estudam, às vezes, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, e desistem de tudo, porque não conseguiram uma manifestação espiritual, por falta de conhecimento, por falta de preparo. Mediunidade não é para satisfazer o ego das pessoas. Mediunidade é o conceito de comunicação vivido pelos espíritos e trazidos aqui na Terra por Jesus, desde que o mundo foi criado. Faça cada um a sua parte, com muito amor no coração, com muita disciplina em sua vida. Que a comunicação vai acontecer naturalmente, porque é assim que a mediunidade se desenvolve em nós, naturalmente. Pois os livros servem para tirarmos nossas dúvidas e nos ajudar a entender o que passaram os outros médiuns, para que possamos, dentro dessas comparações, entendermos o que está acontecendo com a nossa vida. Faça a nossa parte, cada um a sua, os espíritos a deles. Nos ajudem com a prece, com a vibração, que o trabalho já vai começar. Que assim seja. Sala de concentração. Intercâmbio mediúnico. Obrigado, Gilberto Rissato. De fato, para que você atue como um médium de incorporação, um médium que contribua com a vida de outros, utilizando desse canal, sendo um intérprete das mensagens espirituais, no mínimo, 3 reencarnações. Olha só, no mínimo 3 reencarnações. Por quê? Porque requer de você uma abdicação. Eu preciso abdicar de alguns prazeres que a vida proporciona para poder ser um mediador das informações para aqueles que ainda têm dificuldade de se comunicar diretamente. Então, para isso, de fato, o espírito precisa se preparar muito para não se deixar cair na vaidade. Pois é fácil um médium se perder, porque as pessoas gratas ao ato daquele médium dedicado começam a elogiar, e com isso fácil se torna para esse médium se exaltar na sua vaidade e acabar se perdendo, deixando de exercer de forma
concentrada esse trabalho sacrossanto. Não é fácil não. Então, se você já vem no mínimo, uma encarnação trabalhando a mediunidade, na hora certa você começará a atuar, abdicando-se de prazeres que não mais vai te satisfazer. Sabe, no final de semana, domingão, sabadão, hoje é domingo, né? Ontem mesmo, sábado, em vez de sair para ir um churrasco com os amigos, você se dedicar dentro de uma casa espiritual para dar passagem espírito ajudando outras pessoas. É o que acontece nessa casa. Os médiuns, eles chegam aqui no horário antes das 8 e não tem horário certo para sair. Sai quando todos foram atendidos e retornaram para suas casas, assistidos pela espiritualidade, aí que o médium ele vai para seu lar se recuperar. Que horas isso? Olha, a Casa de Maria mesmo trabalha até às 8 horas da noite, pois é o último trabalho que faz, das 7 às 8, com a projeção astral. Então, meu irmão, exercer a mediunidade de pronta é você se comunicar claramente com Deus, fazer as suas preces, ouvir a sua intuição. Se tiver compromisso de ser um médium de auxílio à família, ou melhor, de auxílio à humanidade, isso vai acontecer naturalmente, não preocupe-se. Normalmente o médium, logo na sua infância, já recebe os sinais de que naquela encarnação ele vai trabalhar com isso. Logo na infância, alguns fatos ocorrem que faz com que aquele espírito venha se preparando para que na hora certa ele comece esse trabalho santificado que é ajudar o próximo. Bom, estamos na campanha. E você, já aderiu? Qual é a campanha? Realizar um sonho. Ampliar esse trabalho para a humanidade. Nós vamos adquirir essa sede própria, um espaço de 10 mil metros quadrados, para que consigamos, dentro desse espaço, realizar todas estas tarefas em uma proporção maior. Um espaço, imagina um espaço holístico, onde médicos, sabe, aqueles que se dedicam ao estudo da medicina, eles possam ter esse espaço para ajudar as pessoas que não tenham recursos, que não tenham aí um recurso financeiro para fazer uma consulta. Junto com esses médicos, conscientes de que existe a medicina espiritual, estarão ali os médiuns que também irão somar na cura dos males. E os terapeutas e todos os recursos. Este é o propósito. Parece um sonho, não é? Não é um sonho? Imagina, não é um sonho você ir num centro holístico, num hospital holístico e ali ter tudo junto a seu favor? Esse sonho vai ser realizado. Eu acredito que você também acredita. Eu acredito que você acredita e a nossa crença nos leva a realizar esse trabalho. Então, junte-se a nós. Nós pedimos a doação de R$60. R$60 de cada um é possível concretizarmos esse sonho. Amanhã estaremos de volta. Deixa o seu depoimento aí, tá? Começa ajudando dando like. Começa ajudando dando esse joinha aí, tá? Faz isso. Inscreva-se no canal e vamos espiritualizar a humanidade. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.